Brisa FM. Tianguá, Ceará. Mestre Derbson, boa tarde, como é que tá você? Boa tarde, meu amigo Humberto. Boa tarde, ouvintes aí da Brisa FM. Pronto. É uma satisfação aqui estar falando com você, meu amigo Humberto. Que é isso? Eu já tenho um nome forte aqui na Rádio Difusão Tianguaense. Ah, quem dera. Oxe, que você tem. fale pela boca de um anjo. Não façam isso não, que você e Paulo e o nosso diretor, o doutor, o amigo PP, ele fica com essa coisa, a responsabilidade fica muito grande, viu? Com isso, a gente fica muito grande a responsabilidade. Não, mas você sabe que tem. E por que não dizer regional, né? Já que o próprio nome do seu programa sugere uma conexão regional, né? Exatamente. A ideia é essa. É isso que a aí. gente começa aqui pela capital da Serra da Ibiapaba, do meu, do seu, do nosso Tianguá de Mel, até toda a região, porque tudo passa por aqui pelo nosso gancho de agarrar, né? Tudo que norteio aqui. Se você vai para Piauí, você passa pelo Tianguá. Se você vai à nossa origem mãe, que é ali Viçosa do Ceará, você tem que passar por Tianguá, se não quiser subir a serra, aquela volta grande por lá, né? Se você quiser ir para o Bajara, o restante da serra até o Ipu, tem que passar por Tianguá. Nossa cidade é geograficamente privilegiada, né? Graças a Deus. Muito, muito privilegiada. E nós temos uma responsabilidade grande com isso, né? Mas bem, além da gente afagar esse nosso Tianguá que a gente tem, não sou daqui, mas cheguei aqui em 1980, né? E comecei a crescer aqui. E agora já estou na terceira geração sua. Primeira geração que eu conheci foi sua avó, que foi minha catequista. Saudade, paciência, pessoa. Dona Edith, com certeza. Dona Edith foi catequista de muitos daqui de Tianguá. Com certeza. E eu tive a graça de passar pelas mãos dela, pela paciência dela. Depois, o Ivan Frota, seu pai e meu amigo, que começamos quando eu cheguei na Rádio Santana, aí sim, ele já era um nome conhecido regionalmente, como é ainda hoje. Aí continua apresentando o Roberto Carlos. Isso, aos domingos. Aos domingos, né? Que é uma paixão que nós temos em comum. E é uma graça, uma grata satisfação em ter você aqui no nosso programa. E sabendo o seguinte, você já veio aqui, então pelo menos você está se obrigando a pelo menos uma vez por mês estar conversando com a gente, viu? Pronto. Viu? Não tem nem como dizer não. Um convite seu é irrecusável, meu amigo. Coisa boa. Obrigado. Me diz uma coisa. Por que da ideia de fazer essa pesquisa das eleições de 1970 para cá? De onde veio essa ideia? Além da curiosidade, que eu sei que você é um curioso nato. Certo. Né? E curioso no bom sentido. Isso, é verdade. Bom, eu sempre fui bairrista, né? Eu acho que eu nasci e cresci aqui em Tianguá, sempre morei aqui. Eu acho que depois de um determinado tempo a gente passa a não ser apenas um simples munícipe, né? Passa a ser um torcedor da cidade, né? Passa a querer o bem da cidade. Então eu sempre torci pelo bem da nossa cidade, pelo desenvolvimento da nossa cidade e levantei sempre a bandeira, né, de Tianguá. E sempre gostei da internet, né? Nem poderia ser diferente, professor de informática. Pois né? eu ia falar, por acaso. Uma coisa leva a outra. Eu fiquei calado, para alguns estão perguntando aqui, aí perguntaram aqui, mas é o professor Derbson? É o professor Derbson de informática? Eu vou ficar calado, vou esperar ele dizer. Isso. E então eu nas minhas pesquisas, né, na curiosidade, eu via que não tinha nada de relevante, de muito relevante na internet relacionado a Tianguá, né? E nossa cidade, poxa, uma cidade centenária como a nossa, né, de uma história bonita, e não tinha muito assim informações relevantes, né? Então eu comecei a ver possibilidades, o que eu poderia fazer, né, dentro das minhas possibilidades para divulgar a nossa cidade. Então eu primeiramente me tornei wikipedista, né? Se perguntar que diabo é isso, né? Tem muita coisa lá na Wikipédia. Tem, pois é. A Wikipédia é exatamente aquela... O wikipedista é quem cria artigos, né, para a Wikipédia. Então eu criei em torno de mais de 30 artigos e pelo menos um terço deles é relacionado a Tianguá. Criei, por exemplo... Eu estava lá pesquisando lá, não sei o que era que eu estava procurando lá, se era o nome e tudo, aí comecei, foi os nomes, para saber a origem dos nomes aqui. Eu já conhecia Tianguá, mas queria saber o que era realmente, que a gente sabe que é a fusão de dois nomes, né? Que é gancho mais água. Isso, aí eu vendo lá, aí eu vi seu nome lá, eu digo, mas olha que coisa boa. Eu criei alguns artigos, como por exemplo do Monsenhor Tibúrcio, né? E outros artigos, por exemplo, Francisca Carla, o filme, sobre o título da Série C, que o TEC, né? Tianguá Esporte Clube conquistou em 2016. E eu tenho, por exemplo, aquela foto que todo mundo usa
na Wikipédia, que é a da matriz da igreja, da catedral, assim, meio ao lado, né, de amarelo, que era a foto quem tirou fui eu. Tanto que se você lá clicar... do canto ali da antiga pousada exatamente, Irapuã, pronto. Tanto que se você clicar lá tem um nome, tem o meu nome como autor. Tem, sim. Mas enfim, eu tinha um canal no YouTube... Tem aquele filme, né? Aquela imagem que foi seu pai que fez, também daquele mesmo local, ou foi você que fez? Da feira? Ali foi o Conrado. Foi o Conrado mesmo. Foi. Eu fiz em 2020 para comparar. Sim. Ali é de 84. Mas exatamente, eu estou dizendo a comparação que você fez. A comparação foi eu que fiz, sim. E aí eu tinha um canal no YouTube que eu abri ele para divulgar as entrevistas que o meu pai fazia na rádio. Qual é o seu canal no YouTube? Debson Frota. Debson Frota. Você procura lá no YouTube. Isso. E aí eu tenho algumas entrevistas importantes, como por exemplo, com o Tom Cavalcante, né, que o papai entrevistou ele em 92. Que pouca gente sabe que é daqui. Exatamente. É primo do Carlinhos da Contabilidade, Isso. que nasceu aqui na entrada que tem. Ainda tem o sítio da família dele aqui, né? Na Próximo Taboca. da Taboca, né? Taboca, Taboca, É. Olinda. Eu sempre misturo. É do lado direito, agora eu vou lembrar. E Lado outro lado direito, esquerdo, Olinda. Taboca, lado Isso. esquerdo. Isso. E aí eu tenho algumas entrevistas, como por exemplo um saudoso Wanda. Então foram algumas entrevistas históricas que eu quis registrar, né, no YouTube. Então aproveitei esse canal e comecei a postar algumas filmagens antigas de Tianguá. 7 de setembro. Vi aquela de 7 de setembro, do início ao fim, tu acredita? Eu vou postar uma nos próximos dias de E outubro. você acredita que eu comecei como professor? A Rosinha Correia, minha patroa. Você acredita que eu comecei como professor? Primeira vez que eu entrei como professor foi substituindo Tadeu nas aulas de educação física. Olha aí que coisa, lá na Padre Cícero. Interessante. Naquela história daquilo ali, onde estava também seu pai lá, muita Isso. coisa. Eu enveredei na área de educador como professor de educação física. Aí depois passei para outras áreas. Mas comecei lá com aquele que era o regime ali, um regime de ordem sob ordem, de Conceição Correia, aliás, de Rosinha Correia, e tendo o afago, né, da Conceição. Exatamente. A Rosinha batia e a Conceição soprava. No bom sentido. Não entendo de nada de maldade. Porque tanto uma quanto o outro queriam e querem, e vão continuar querendo, sempre o bem de Tianguá, como educadoras que foram. Aquele dali já passaram de serem professoras. O côncavo e o convexo, né? Uma era o contrário da outra. Era. Né? Mas enfim, e a tia Rosinha, só um parênteses aqui, eu vi ela esses dias e é uma pessoa que fez parte, né, da história de centenas de pessoas. Só não gosto porque ela só me chama de João Paulo. Ah, é? Ô, João Paulo. Aí chega pro meu irmão João Paulo. E aí, Humberto, como é que tá o João Paulo? Tia Rosinha é uma pessoa maravilhosa. Meu sim. pai trabalhou 2 anos lá e eu estudei 3 anos e meio lá. Mas enfim, postei sobre o centenário de Tianguá, né, sobre o festejo de São Francisco, sobre a feira. Enfim, foram filmagens que tinham o objetivo, né, essas filmagens que eu posto, têm o objetivo de divulgar e preservar a nossa história, né? Nossa rica história. Nossa rica história, você bem falou. Seria mais rica se não depedrassem tanto e se não esquecessem que é uma coisa linda que o Bajara tem um pouco, Viçosa tem mais. Isso. Que é o patrimônio material, que são as casas tombadas, né? Se eu não me engano, aqui só tem a casa da professora Cleia, né? Ali do lado da matriz, que ainda é modelo antigo. O restante, todas elas derrubaram. Maldade. Como diria o Roberto Carlos, não sou contra o progresso, mas apelo por bom senso, né? Também. Enfim, e aí eu sempre tive uma curiosidade, Humberto, sobre a política de Tianguá. Sempre fui curioso, né? Sempre gostei de conversar sobre a nossa política. Sim. Porque aqui é uma política diferenciada, né? Com certeza. Ela se difere de algumas cidades, como por exemplo de Viçosa, que você citou, né? Viçosa, dificilmente a oposição ganha. As últimas 3 vitórias da oposição foram em 76 com o Eone, 96 com o Evaldo e em 2016 com o Zé Firmino. Diferente daqui, né? Que aqui, de 82 para cá, por que eu estou citando 82? Porque 82 foi uma das eleições mais históricas, vamos dizer assim, da nossa cidade, né? Que a Rina conseguiu vencer a oligarquia do João Nunes, né? Sim. O João Nunes era um dos maiores líderes políticos, né, na época. E para você ter uma ideia, ele começou... só venceu porque teve o apoio do irmão, né? Do Tancredo, que foi como vice dela, ou não? O Tancredo foi vice dela, né? Isso. E para você ter uma ideia sobre a popularidade do João Nunes, em 54 ele começou a eleição, ele entrou na política como vereador e rapidamente se tornou um grande líder político. É tanto que nas eleições seguintes, em 58 e em 62, ele foi candidato a vice e tirou mais votos do que o prefeito. Né? Porque antigamente era desvinculado. Antigamente, desvinculado, tanto para prefeito, para governador, como para presidente,
Era vice, é uma coisa, e o cabeça de chapa era outra, totalmente diferente. Devia voltar a ser, eu acho. E aí essa popularidade dele se intensificou, é tanto que em 72 o Jacques Nunes, né, que dá o nome àquela avenida, Sim. E a praça, foi candidato único. Mas enfim, de 82 para cá, a oposição venceu mais que a situação, contando aquelas 2 eleições suplementares que nós tivemos, né? Então, Sim. a eleição de Tianguá, ela é muito acirrada, né? Ela é muito disputada. E eu sempre tive essa curiosidade. E vamos dizer que ela é apaixonante. Apaixonante. Ela é apaixonante. E aí eu via na internet que não tinha nada que divulgasse, né, a nossa política. História. Então resolvi fazer esse vídeo, né? É um vídeo que eu considero ele didático. Os últimos concursos do município, eles já pediram questões de história local, né? Então de repente sim. pode até ajudar no futuro, né, a alguém estudar. E ele é um vídeo que ele tem basicamente as informações, né, dos votos e as imagens. Eu foquei nas imagens não só dos candidatos eleitos, mas do que ficou vice, em segundo, né, mas que elevou a campanha, né? Elevou ao debate. E o processo de pesquisa, como você perguntou no início, ele foi relativamente fácil, porque primeiro eu já tinha um conhecimento, né, dos prefeitos, isso facilitou. As informações dos votos, né, e os outros candidatos, eu pesquisei no TRE. Né? Os candidatos eleitos, a imagem dos candidatos eleitos, eu peguei na Casa da Memória, né, que inclusive fui muito bem recebido lá. Casa da Memória é rica, né, em informações e material para quem tem essa curiosidade, né, do nosso povo. Pesquise, visite, que Exatamente. Tem todo esse conteúdo lá. E sobre o que me deu um pouquinho de trabalho foram os candidatos que ficaram em segundo, né? Colher as imagens deles. Por exemplo, da Anastácia Arruda eu fui na Câmara. Peguei, porque o Anastácia Arruda foi presidente da Câmara, né? Ele foi candidato a prefeito em 96. Mas antes ele tinha sido presidente da Câmara, então eu peguei a informação lá, peguei a imagem lá, fui também muito bem recebido. Do Regis, que foi candidato a prefeito em 92, aí já deu um pouquinho de trabalho. O Regis foi presidente da Câmara de 89 a 92 e ele não tinha, curiosamente não tinha a imagem dele, não tinha a foto dele lá na Câmara. Eu entrei em contato com o irmão dele, o Rinaldo me mandou uma foto, né, que para o que eu queria eu não achei muito legal. Fui na casa da mãe do Regis, a dona Terezinha, ali ao lado da igreja, não estava. Então, como também não queria incomodar e também Mas não ela queria... tem uma foto muito boa do Regis. Tem, pois é. Eu sou um pronto, enquanto essa paixão louco, alucinado que a gente tem para os políticos, eu sou um dos apaixonados pelo Regis Diniz. Pronto, pela pessoa que ele era, pela forma que ele tinha de fazer política, né, que era uma forma que ele dizia o não e você saía bem satisfeito e dizendo assim, muito obrigado. Hoje é o dia do obrigado. Às vezes um não é melhor do que um sim, dependendo de como é dito. É melhor do que um sim, quando é o sim, aquele sabe que é sim, com certeza, eu não vou lhe atender. Que é o que às vezes acontece. O Regis comprou a Rádio Tropical, não sei se você lembra. Sim, sim. Tropical FM, que era do Marcondes, né? Marcondes Nunes. Era. E aí ele comprou a rádio e chamou o papai para ser o diretor. Né? O Regis, ele realmente era um político nato, né? Enfim, eu não consegui a foto com ele. O que foi que eu fiz? Fui ao cemitério, minha amiga. Né? Fui ao cemitério ver se eu... foto da lápide. Não, fui lá para ver se eu conseguia, porque tem alguns túmulos, né, que são bem feitos, sim. E tem as imagens boas, né? Tira ali com o celular e depois edita. Só que não encontrei o túmulo dele. Eu fui. Mas tem, o do Regis é bem pior. Por incrível que pareça, o túmulo do Regis é logo depois do túmulo do meu sogro. É, né? Bem pertinho ali. Pois é, eu fui. Bonito. No velório dele eu fui, em novembro de 2001 eu fui. Achei que sabia, mas não encontrei. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma foto das redes sociais do Bosco Gaspar, tem sido um baluarte também na divulgação, né, de nossa cidade, e editei, né, que essa foto foi no dia da posse dele como vereador, em 89. Então, ficou legal. Mas, enfim, são agruras dos pesquisadores, né? Os pesquisadores, às vezes, eles têm... Às vezes, até para ver se realmente você tem a vontade e a persistência de continuar, porque muitos veem quando tem uma dificuldade, não vou fazer mais, não vou botar, verdade. Não precisa, aí eu boto só uma observação, não consegui encontrar. Com certeza, é isso aí. Acho que é interessante a gente pesquisar. O Monsenhor Tibúrcio, ele tinha uma frase, você com certeza conheceu. Saudade da rádio, lógico, eu comecei com o Monsenhor Tibúcio isso aí. Na rádio lá, olha, eu nunca disse, e quando comecei aqui, eu fiz questão de dizer, porque às vezes as pessoas dizem que entre gosto tem mágoa, não.
Eu fui colocado dentro da Rádio Santana, eu, Silvio Bezerra e Abinadab, o Dadá, sim. né? Tiveram lá, a gente fazia um programa de jornal e também o programa da microempresa, colocado lá pelo Antônio João e o João Antônio. Então isso daí não vou negar nunca, com o concedimento e o aval do Monsenhor Tiburcio. É tanto que depois que terminou esse programa lá, que não lembro por que foi, eu fui convidado por então diretor Montenegro para fazer um programa domingo pela manhã. Ricardo Montenegro. Montenegro. E eu fazia um programa de 7 às 8 da manhã. Nunca esqueci que tinha a história das curiosidades. Aí tem muita gente. Alô, Ribinha, lembra da curiosidade? O Ribinha só faltou se acabar de rir depois que viu a curiosidade. Humberto que está na rádio. Você sabia que Pedro Álvares Cabral foi quem trouxe a galinha para o Brasil? Aí eu, sem me tocar, eu digo, rapaz, mas o que é que vai engrandecer na pessoa saber disso? Com o microfone aberto, porque antes você tinha aquela coisa, era diferente de hoje, né? Aí eu esqueci, saiu no ar, e o Ribinha lá no Serve Bem, na época mercantil do seu Antônio Mendes, né? Se acabando de rir. Ora, quando foi pra ir na segunda-feira que a gente fazia a faculdade junto, aí tá lá o Ribinha de braço cruzado, esperando ali na Praça do Eucalipto para olhar para mim e disse: tu devia pelo menos ter a decência de ter desligado o microfone. São coisas de quem viveu, são a realidade do Tianguá que a gente fala. Faz parte. E a rádio, ela tem essas histórias, né? Mas enfim, só complementando aqui do Monsenhor Tiburcio, ele tinha uma frase que uma vez eu ouvi da boca dele e nunca esqueci. Ele disse que Qual povo delas? que não valoriza o seu passado é um povo sem futuro, né? Então isso faz total sentido. Ele dizia bastante isso. Ele dizia isso, né? Ele dizia. Você falou uma coisa que é interessante, que o povo não tem muita vontade, né, de pesquisar. Isso realmente é fato. Tem não. Infelizmente não é uma boa parcela, né? Considerável parcela, infelizmente. Algumas pessoas comentaram comigo que não jamais imaginariam que fulano de tal tinha sido candidato, que em 72 houve uma eleição. O Zezé, rapaz, olha no Zezé novinho ali, né? Pois é, o Zezé e o boa. seu Tarcísio, né? E teve até uma pessoa que me comentou comigo que não conhecia o hino de Tianguá. Você imagina, né? É muito esquisito. O povo Pois é. se esquece muito rápido das coisas. É verdade. E o hino de Tianguá, por exemplo, ele toca em todos os eventos, né, da nossa cidade. Toca. O hino ele foi composto em 2005 pelo Valdeci Santos, né? Teve uma eleição. Valdeci, um abraço muito grande a você. Salvo engano, quem ficou o segundo hino mais votado foi o do Natal, Foi do Natal Portela. Foi do Natal. E aí está lá, né? Essas informações são interessantes, né? Para que a gente conheça um pouco sobre o nosso passado, né? Eu acho que Tianguá, uma cidade centenária, merece ser mais estudada, né? Vamos dizer assim. E cuidada. E cuidada, com certeza, meu amigo. Pois é. Olha, agora 1h04, a gente vai fazer um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta. Sai daí não mexa, não bula, fique do jeito que está, porque está bom demais. Hoje com a presença de mestre Derbson aqui com a gente. Brisa FM. Tianguá, Ceará. Muito bem, agora 1h15, 1h15, você está sintonizado na Brisa FM 98,7 e o programa Conexão Regional. Olha aí, muito bem, de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia. Meu amigo Derbson, agora vamos deixar de falar a parte didática e vamos falar de amores? Vamos falar de coisa boa? Vamos lá. De onde foi? Chovendo molhado. De onde foi que saiu essa paixão por Roberto Carlos, meu amigo Derbson? Bom, na verdade, meu pai, ele sempre gostou de Roberto Carlos, digo, né? Novidade, né? Não é, mas eu gosto também. Lá na nossa rádio que a gente tinha, domingo, na época eu só botei o Roberto Carlos no domingo pela manhã, porque o seu pai estava trabalhando em Viçosa do Ceará. Quando ele veio para cá, que assumiu o programa, que começou a botar o programa Encontro com o Rei Roberto Carlos lá na Santana, eu tirei. Eu já não botei mais o programa do Roberto Carlos domingo na minha rádio que tinha lá, na Conexão Regional. Eu tirei, em consideração a ele também, e por bem querer dos dois não adiantava. Aí eu achei melhor, no lugar de ficar lá mexendo no computador, botando música, é escutar o Ivan falar e eu ouvir Roberto Carlos. Duas coisas boas. Pronto. Lembrei do Padre Pedro Castelo Branco. As coisas. Assim, no começo. Não vamos dizer dos finalmente, mas no começo. Hoje o Padre Pedro parece que está lá no Vaticano, né? Estava, não sei se está. Mas vamos falar de Roberto Carlos, vamos. Vamos lá. De onde foi que veio? Bom, como eu disse, o papai ele sempre gostou de Roberto Carlos, e então o Roberto Carlos para mim já foi, ele
eu já cresci, né, ele como uma referência, né, de um grande artista. E aos 14, 15 anos, eu, naquelas paixões, né, que a gente tem nas escolas, né, e aí eu comecei a ouvir Roberto Carlos nesse período, né, apaixonado, e a cada música que eu ouvia, a cada CD que eu ouvia, eu me apaixonava mais. Eu descobria mais, né, músicas dele. E nos meus 16 anos mais ou menos, eu ganhei um presente do meu pai, que foi um aparelho de CD. Né? Naquela época era raro quem tinha um aparelho de CD e naturalmente não tinham CDs assim para vender, não era acessível. Na época. Isso. Aquele Paiubi que era redondinho. Isso. Muito bom. E aí a gente tinha aquelas locadoras de alugar, né? Não sei se você lembra. Lembro, sim. Da Lock Laser, do seu Marcos. Tinha o Dé Discos. Tianguá Disco. O nosso amigo Françoaldo lá com o menino também, que era a Toque Disco, né? Isso. Toque Disco e tinha Tianguá Disco. Eu fui alugar um CD, tem até um fato interessante, fui alugar um CD na Lock Laser, que é do Marcos. E aí queria um CD, o cara já foi logo dizendo: olha, aqui nós temos Skank, nós temos Titãs, nós temos Barão Vermelho, Cássia Eller. E aí eu quero é Roberto Carlos. Aí ele olhou assim para mim, poxa, o cara com 16 anos, né? Um jovem com 16 anos querendo Roberto Carlos, ele olhou assim meio assustado. Mas e aí cada CD que eu ia alugando, eu conseguia, né? Eu me identificava mais com as músicas. Não só aquelas músicas de um amor que deu certo, mas um amor que não deu certo, músicas religiosas, aquelas músicas do dia a dia, ecológicas. né? Isso. Vista a roupa, meu bem. Isso. Que você, com aquela voz dele muito nasalada, você jurava que era qualquer pessoa, menos o Roberto Carlos, né? É verdade, Enfim, e aí eu acredito que um artista com a obra, né, dele, é impossível a gente se aprofundar e não gostar. Né? Verdade. Então, o Roberto, o título de rei não foi dado à toa, né? O Roberto é realmente o maior artista, eu diria até da América do Sul, né? E completando, a gente sabe que o reinado tem um rei, mas tem também o vice-rei, ou se não, tem o vizir, uma coisa assim, Isso. que é o outro Carlos, né? Que nós perdemos ele agora. Infelizmente foi. Que é o Tremendão. Tremendão Erasmo Carlos, né? Isso. Um Que era a grande corda parceiro. e a caçamba, era a caçamba, era a corda Isso. do Roberto Carlos. Talvez Sabendo que os encrencas que tinha entre eles, mas era até o tempero da época. Na verdade foi só era uma, muita né? coisa programada, né? Pode ser. Na verdade foi só uma que a gente conhece bem, né? Que foi nos anos 60. Mas ali eu acredito que foi a maior dupla de compositores da história do Brasil. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Donos de grandes sucessos, Grandes. né? E imortais, né? Vamos dizer assim. Aí a gente, é uma coisa que a gente lembra. A gente sabe que tinha uma briga porque as canais de TV fizeram, aliás, a própria, que na época forte era a Record, né? Que tinha a Jovem Guarda. Isso. E tinha o outro programa, o Will Simonal. E tinha o outro programa que era do Rony Von. Aí sim, aí Roberto Carlos e Rony Von era fogo e água. Não se misturavam na frente, né? Isso. E hoje em dia você vê a simpatia, a elegância, o gentleman que é o Rony Von também. E você vê também a forma simplória, simplista. Não, simplória. Simplista não. Simplista é uma coisa meio de aparecer. Mas a forma simplória que é o próprio Roberto Carlos, o rei. Isso. Hoje em dia. Pois é. 1h27, 1h27. Se deixar, eu vou me embora com esse assunto e não estou nem preocupado porque está achando ruim que as minhas entrevistas são compridas. Eu cumprido mesmo, não estou nem preocupado. Se o ponto for bom, se o assunto for bom, a gente vai até umas horas. Quero lhe agradecer, meu amigo, desde já. Esteja-se obrigado, chamado, conclamado, convocado para estar aqui pelo menos uma vez por mês. Se não puder vir pessoalmente, que a gente sabe que vai começar o ano letivo. Isso, é verdade. E essa hora é a hora, você manda conteúdo gravado ou participa por telefone, que é a mesma coisa. Pronto, viu? eu agradeço a você, meu amigo. Viu, Humberto? É uma satisfação inenarrável estar aqui com você, viu? Bater esse papo legal, você que é um grande amigo. Muito grande. Um abraço aí a você, um abraço a todos aí da Brisa FM. E vamos que vamos, né? Vamos aí mais uma vez. Aproveita e manda um alô para o meu pai, Ivan Frota. Pois é, Ivanzinho, cheiro. Nós estamos todos os domingos Você está também com ele lá? Não, estou com ele lá, na produção do programa. Os domingos, de 12 às 2, tá? Só
os reis, né? Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Eu escuto. Abraço, meu amigo. Tudo de bom para você, Humberto. Tudo de bom Abraço. para você também. Obrigado, meu amigo Debs. Tudo de bom. Seja bem-vindo, esteja bem. Esta casa é sua. Lembrando que nós estamos aqui na Brisa FM 98,7 e o programa Conexão Regional. é este mesmo. Até as 2 da tarde nós estamos aqui.